Olha aqui, essa questão 10, ela é uma questão imensa, gigante. Até que não é difícil a compreensão, o raciocínio. É porque é muito cálculo com raiz, racionalização de adição, subtração. É uma conta gigante. Mas vamos lá entender. A gente tem o esquema do problema, né? Ele quer saber aí duas coisas aí. O enunciado fala que foi colocada uma régua aqui, tem um teodolito, a pessoa está aqui. Daqui até aqui, quando ele olhou lá na base, deu um ângulo de 60 graus. Quando ele olhou aqui, o ângulo formado entre essa linha, aí já foi 75 graus. Ele quer saber de primeira distância horizontal do teodolito até a escarpa. Essa distância horizontal, a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, ó. Distância horizontal. Ele quer saber essa linha vermelha. E depois ele quer saber, né, a altura da escarpa. Porque daqui até aqui foi uma régua, a escarpa ela pega daqui até aqui. Só que o seguinte, a hora que eu tracei essa linha vermelha aqui, ó, tá dando para vocês ver que vai formar um triângulo retângulo, um triângulo dentro do outro. É aquela situação de tangente que a gente trabalha lá no ensino médio, né, aquelas questões de ângulo, que trabalha com tangente, um triângulo dentro do outro. Só que como eu não sei, na hora que eu fiz esse triângulo, deixa eu retirar esse triângulo para vocês verem aqui, ó. Vai ser essa linha daqui, olha aqui. Mais essa que sobe, mais essa aqui. Na verdade, o esquema é esse aqui, ó. Tá? Então, daqui até aqui eu não sei quem que é. Eu vou chamar esse pedacinho aqui, por exemplo, de X. Então, eu vou chamar esse aqui de Y. Então, já vou esquematizar aqui, ó, Y. Daqui até aqui é X. Daqui até aqui é 2. Não sei essa linha, nem sei essa linha. Mas eu só sei uma coisa. Preste atenção. Daqui até aqui é 60 graus. Não é isso? E daqui até aqui, ó, é o quê? É 15 graus. Né? Então, porque o ângulo todo é 75. Então, o que eu vou fazer? E um detalhe. Na hora que eu fiz isso aqui, ó, isso aqui, pessoal, não é o ângulo de 90 graus? Então, se daqui até aqui é 75, esse pedacinho de baixo aqui, ele é 15. Então, olha aqui, ó, o que eu vou mostrar. Aqui é 15 graus e esse ângulozinho de cima também é 15 graus. Por quê? Esse ângulozinho de cima é esse aqui, ó. Daqui até aqui é 60 graus e daqui até aqui é 75. Então, sobra 15 para cá. E esse 15 é porque formou 90 graus aqui, ó. Então, são dois ângulos de 15. Então, presta atenção. Primeiro, eu vou pegar esse triângulo grandão de fora, o grande, tá? Se eu for pegar o triângulo grande todo, eu tenho que pegar os dois ângulos aqui, um ângulo de 30 graus. Como isso aqui é cateto oposto e isso aqui é cateto adjacente, eu vou jogar em tangente de 30, porque eu não tenho hipotenusa. Então, acompanha comigo aqui, ó. Tangente de 30 é igual cateto oposto, só que o cateto oposto é isso tudo aqui, ó. É 2 mais x. Então, 2 mais x sobre cateto adjacente, que no caso aqui eu chamei de y. A tangente de 30 é ângulo notável, ela é raiz de 3 sobre 3. Então, vou substituir comigo aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 2 mais x sobre y. Vamos multiplicar cruzados aqui. Eu vou isolar o x, tá? Vou decidir isolar o x. Só que esse 3 aqui multiplica por esse e por esse. 3 vezes 2, 6. 3 vezes x, 3x, que é igual raiz de 3 vezes y, y raiz de 3. Esse 6 positivo vai passar para cá negativo. Então, 3x vai ser igual a y raiz de 3 menos 6. Isolando o x é igual a y raiz de 3 menos 6, dividido por 3, tá? Então, pessoal, vou deixar por enquanto esse x isolado aqui, ó. Agora eu vou trabalhar com o outro triângulo. Primeiro eu trabalhei com o de fora, o grandão. São dois triângulos retângulos aqui, ó. Tem o menorzinho dentro de um grandão. Agora eu vou trabalhar com a tangente do pequenininho, tá? Então olha lá comigo, ó. Tangente de 15 graus é igual a cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é o y. Aí no lugar desse x, nós vamos colocar y raiz de 3 menos 6 sobre 3, isso tudo aqui. Só que deixa eu falar para vocês uma coisa. 15 graus não é ângulo notável. Ele não é da tabela. Mas eu consigo... Aí é que entra a
seno e cosseno da soma e diferença de arcos é agora. Eu consigo escrever como 15 graus, eu consigo escrever como 45 menos 30. E 45 e 30 são notáveis. Aí é a mesma coisa eu estou achando de 15. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Tangente não é seno sobre cosseno? Então, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Tangente de 15 graus é a mesma coisa de seno de 15 graus sobre cosseno de 15 graus, que é igual a x sobre y. Então, a hora que eu achar o seno de 15 graus, o cosseno de 15 graus, e colocar um sobre o outro, aí eu estou achando a tangente de 15. Aí depois eu termino esse lado de cá. Então, eu vou apagar aqui agora que o cálculo vai ser muito grande, tá? Inclusive, eu vou apagar até essa figura aqui, tá bom? Para eu chegar na conclusão aqui do seno e cosseno. Depois a gente volta na figura. Eu falei com vocês que esse exercício vai ser imenso, vai ter muita conta. Então, se prepare aqui agora, mas acompanha direitinho. Eu parei nesse ponto, que tangente é seno sobre cosseno. Mas não tem seno de 15 graus, porque não é notável. Mas eu posso escrever assim, ó, seno de 45 graus menos 30 graus. 45 menos 30 é 15. E aí, é só jogar na formulazinha de diferença, né? Seno da diferença. A formulazinha foi passada aí. A gente calcula ela assim, ó, seno de 45 vezes cosseno de 30, menos, no seno não troca o sinal não, no cosseno é que troca, menos, agora inverte os anos, né? Aqui era seno de 45, então seno de 30, vezes, aqui era cosseno de 30, vira cosseno de 45. Esses valores todos nós conhecemos. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 é meio e o cosseno de raiz de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou encontrar raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, e 2 vezes 2, 4. Denominadores iguais, né? A gente conserva o denominador, que é o 4, e resolve lá em cima. Raiz de 6 menos raiz de 2. Eu não posso fazer raiz de 6 menos raiz de 2 e por raiz de 4 não, né, pessoal? Elas não são comuns. Se fosse multiplicando, tudo bem, mas somando, não. Então, eu vou parar aqui. Agora, vamos fazer comigo agora o cosseno agora, a parte de baixo aqui, ó. Cosseno de 45 graus menos 30 graus. Então, vamos lá. A regra do cosseno, ela é, eu já até fiz aqui atrás para vocês, né? Ela é cosseno de 45 graus vezes cosseno de 30 graus. Aqui é menos, ele troca o sinal. O cosseno inverte o sinal, o seno mantém. E depois ele põe seno de 45 graus vezes seno de 30 graus. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E seno de 30 é meio. Vamos ver o que vai dar isso aqui? Raiz de 2 vezes raiz de 3, nós vamos ter raiz de 6. 2 vezes 2, ou melhor, 4, né? Multiplica. Raiz de 2 vezes 1, nós vamos ter raiz de 2. E 2 vezes 2, 4. Denominadores iguais, a gente conserva e resolve lá em cima. Raiz de 6 mais raiz de 2. Nada de colocar raiz de 8, né? Isso aqui não pode somar. Então, nós encontramos o seno e o cosseno. Aí, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu encontrei o seno separado e o cosseno separado. Mas a tangente, para eu pôr lá no lugar da tangente de 15, eu não tenho de fazer seno sobre cosseno. Eu calculei isso é o seno, isso é o cosseno. Agora, eu vou fazer esse sobre esse. O resultado que eu encontrar dessa conta toda é a tangente de 15. Aí, nós vamos jogar lá na formulazinha, voltar lá, tá? Então, agora eu vou tornar a apagar aqui, porque eu preciso de muito espaço. Então, seno de 15, eu guardei o resultado aqui, ó. O seno de 15 foi raiz de 6 menos raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 4, dividido, cosseno de 15, eu guardei o resultado aqui, ó. Raiz de 6
mais raiz de 2 sobre 4. Aqui a gente tem uma divisão de fração. Na divisão de fração a gente conserva o primeiro termo, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, e multiplica pelo inverso do segundo. Então vai ser 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. O 4 corta com 4, o que é que sobrou aqui? Sobrou raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Jamais posso fazer isso, ó, cortar e cortar. Olha que aqui a gente tem soma e subtração, jamais cortar. Então, como que eu vou agir com isso aqui então? Vejam só. Como que eu vou agir com isso aqui então? Racionalização. E aqui, pessoal, nós temos uma racionalização de uma soma. Racionalização de soma ou subtração, a gente faz assim. A gente multiplica tanto em cima quanto embaixo pelo de baixo, mas com o sinal trocado. É assim que é a regra de soma ou subtração. Então, aqui em cima vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2. E aqui embaixo vai ficar também raiz de 6 menos raiz de 2. Tá? Multiplica tanto em cima quanto embaixo pelo sinal trocado de baixo. Pessoal, vê se vocês concordam comigo. Raiz de 6 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2, não é a mesma coisa de raiz de 6 menos raiz de 2 ao quadrado? É ele vezes ele, que aí a gente faz o trinômio, é mais rápido. E aqui embaixo, nós temos o produto da soma pela diferença. São dois parênteses iguaizinhos, ó, só que um positivo e um negativo. Como que a gente faz produto da soma pela diferença? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, nós vamos ter raiz de 6 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Isso tudo que eu estou fazendo aqui é para achar a tangente de 15. Ainda não é o final do exercício. Isso aqui, pessoal, não basta fazer esse ao quadrado e esse ao quadrado. É trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, só que raiz de 6 ao quadrado, vai cortar, vai ficar só o 6. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2, mais quadrado do segundo. Raiz de 2 ao quadrado, corta e sobra só o 2. Sobre raiz de 6 ao quadrado fica 6, raiz de 2 ao quadrado fica 2. Olha o que é que eu vou encontrar aqui. 6 daqui mais 2 daqui dá 8, menos 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12. Índices iguais a gente pode conservar. Raiz de 12 sobre 6 menos 2, 4. Está finalizando aqui, quase chegando o valor da tangente. Só que 12 dá para fatorar. 12 fatorado, pessoal, raiz de 12 é isso aqui, ó. É 2 raiz de 3, tá? Então, no lugar dessa raiz quadrada de 12 aqui, ó, eu vou colocar 2 raiz de 3. Então, ela vai ficar assim, ó, 8 menos 2, que multiplica, porque já tinha um 2 aqui, tá? 2 raiz de 3, sobre quem lá embaixo? Sobre 4. Aí nós vamos ter 8 menos 2 vezes 2, 4 raiz de 3, sobre 4. Ao mesmo tempo, se eu puder cortar esse, mesmo na subtração ou soma, ao mesmo tempo eu posso. Vamos dividir tudo por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 4 dividido por 4 dá 1 e 4 dividido por 4 dá 1. O que sobrou aqui? Sobrou 2 menos raiz de 3. Esse 2 menos raiz de 3, pessoal, foi o valor da tangente de 15 graus, tá? Isso sobre isso que deu 2 menos raiz de 3. Agora eu vou lá e substituir. Preciso de apagar mais uma vez o quadro, tá? Então vamos lá, tá quase terminando. Então, agora a gente está quase fechando, né? Então, seno sobre cosseno é a mesma coisa de tangente de 15 é igual a x sobre y. Não foi isso que estava escrito lá atrás? Que eu desmanchei a tangente em seno sobre cosseno? Agora eu vou voltar. Só que a tangente de 15 eu guardei aqui. Nós encontramos 2 menos raiz de 3, ó. Então, vou substituir. 2 menos raiz de 3 é igual a x
Nós já isolamos o x lá atrás, eu guardei ele aqui, ó, lá no início do problema. Quem que era x? Y raiz de 3 menos 6 sobre 3. Então aqui, ó, y raiz de 3 menos 6 sobre 3 dividido por y, divisão de fração. Isso tudo aqui eu estou colocando só no lugar de x. Então vamos lá. 2 menos raiz de 3 é igual. Divisão de fração. Conserva o primeiro, que é y raiz de 3 menos 6 sobre 3, e multiplica pelo inverso do segundo. Quem que é o inverso do segundo aqui? Nós vamos ter 1 sobre y, né? O inverso do segundo. Então, 2 menos raiz de 3 é igual. Y raiz de 3 menos 6 vezes 1 vai dar y raiz de 3 menos 6. E aqui embaixo, 3 vezes y, 3y. Pergunta, pode cortar esse y de baixo com esse y de cima? Nunca. Olha a subtração aqui. Se fosse assim só, aí eu poderia cortar, tá? Mas aqui jamais. Então, vocês viram que a variável x já sumiu. Aqui eu já vou isolar y. O valor que eu encontrar para y já é aquela linha horizontal. Volta lá no início do desenho para vocês verem. Já é a pergunta da letra A. A distância que separa horizontalmente, né, o teodolito lá até a escarpa. Eu já estou achando a primeira resposta. Então, vamos multiplicar cruzada aqui, ó. 3y vezes 2, nós vamos ter 6y. Então, vamos lá, 6y. 3y vezes raiz de 3, então menos 3y raiz de 3. Ou 3 raiz de 3y, né? Fica melhor. Que é igual y raiz de 3 menos 6 vezes 1 vai dar y raiz de 3 menos 6. Deixa eu colocar 3y raiz de 3 para ficar igualzinho aqui, né? Raiz de 3. Bom, vamos passar os y todos para o primeiro mesmo, né? Meu objetivo é achar y. Então, vamos lá. Nós vamos ter 6y menos 3y raiz de 3. Y raiz de 3 positivo passa para cá negativo, que é igual a menos 6. Pessoal, aqui nós vamos ter 6y menos 3y raiz de 3. Com menos y raiz de 3, nós vamos ter menos 4y raiz de 3, que é igual a menos 6. Entre esse y aqui e esse y aqui, eu posso colocar o y em evidência, né? Colocando o y em evidência, eu vou ter 6 menos 4 raiz de 3. Olha lá, vou pôr o y em evidência. É igual a menos 6. Isolando o y vai ser igual a menos 6 sobre 6 menos 4 raiz de 3. Pessoal, aqui agora o seguinte. Vou apagar aqui. Aqui agora é o seguinte. Racionalização. Se eu quiser até simplificar os três ao mesmo tempo aqui, eu posso, tá? Se a gente quiser facilitar. Vamos simplificar tudo por 2? 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou encontrar menos 3 sobre 3 menos 2 raiz de 3. Só que raiz no denominador, o que tem de fazer? Racionalizar. Racionalizar a subtração. Então, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 3 mais 2 raiz de 3. E aqui também 3 mais 2 raiz de 3. Tá? Já deu para cansar, né? Aqui é menos, ele passa, né, racionalizando com positivo. Esse aqui tem que multiplicar por esse e por esse. E aqui são dois parênteses iguaizinhos. A gente faz produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, vamos lá? Aqui, ó. Menos 3 vezes 3, então nós vamos ter menos 9. Negativo vezes positivo, negativo. Menos 3 vezes 2, raiz de 3, então nós vamos ter menos 6, raiz de 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6, raiz de 3, tá? E aqui, quadrado do primeiro, são dois parênteses, pessoal, iguaizinhos. O positivo e o negativo. Então, quadrado do primeiro menos
quadrado ao segundo. 2 raiz de 3, tá, pessoal? Ao quadrado. Então, lá em cima nós vamos ter menos 9 menos 6 raiz de 3. E aqui embaixo nós vamos ter 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado é 4. E raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 4 vezes 3, 12. Então, olha que ponto que nós vamos chegar. Menos 9, menos 6 raiz de 3, mais 9 com menos 2, com menos 12, menos 3. Só que isso aqui, pessoal, dá para simplificar, né? Eu vou fazer, desmanchar aqui, que eu vou fazer a simplificação disso aqui, ó. Olha o ponto que nós chegamos aqui, ó. Dá para dividir tudo aqui por 3, ó. 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2 e 3 dividido por 3 é 1. Olha o que sobrou lá em cima. Lá em cima vai sobrar menos 3, menos 2 raiz de 3 e olha embaixo, menos 1, tá? Cuidado com esse sinal. Eu não posso simplesmente só, vou responder menos 3, menos 2 raiz de 3, aqui cortou, sumiu. Ele está simplificando. 3 dividido por 3 é 1, então é menos 1 que sobrou, que eu não posso descartar esse negativo. Sobre menos 1. Só que aí eu vou fazer o jogo de sinal, né? Porque 1 não precisa de deixar no denominador. Só que negativo dividir negativo dá positivo. Negativo dividir negativo dá positivo. 2 raiz de 3. Esse aqui é o valor que nós encontramos para quem? Para y. Esse é o valor de y. Aí vocês vão voltar lá naquele desenho inicial que eu fiz aí para vocês, do teodolito, da figura, e repara que o y lá, ele está representando a distância horizontal, tá? Então, o que perguntou na letra A já está respondido. Olha só, gastando esse tempão, essa contona para fazer a letra A. Agora a letra B vai ser tranquilo, porque eu já tenho o x isolado. O que é a letra B? Parece que ele pediu a altura da escarpa, não é isso? Então tá. Aí, para não precisar de eu fazer o desenho todo, eu só gostaria que vocês olhassem aí, não sei se vocês desenharam aí ou na apostila, eu chamei de x aquele pedacinho, né? Do retângulo. Mas a escarpa toda, ela vai até lá embaixo. Então, para eu saber a altura da escarpa, eu vou ter de pegar o x que eu achar e somar com o pedacinho de baixo. Mas repara que o pedacinho de baixo é 1,6, que é a altura do teodolito. Então, a altura total da escarpa é 1,6 mais o que eu chamei de x, tá? Então, agora, lá no lugar de y, eu vou colocar isso aqui, aí eu acho x e somo mais 1,6. Aí, pelo desenho, vocês vão entender o que eu tô falando, ok? Então, para finalizar aqui, quase 30 minutos, um exercício, né? Mas é isso mesmo, não tem recurso. Foi por causa de muita raiz, de muito cálculo aí. Lá no início do problema, quando eu joguei nas duas tangentes, lá no inicinho, eu tinha isolado o x. X é igual a y raiz de 3 menos 6 sobre 3. Então, quando eu já achei o valor de y, que é 3 mais 2 raiz de 3, então no lugar desse y aqui, ó, nós vamos colocar 3 mais 2 raiz de 3. Aí a gente acha o x, tá bom lá? X vai ser igual a 3 mais 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, porque isso aqui eu tô pondo só no lugar do y. Então, vezes raiz de 3 menos 6 dividido por 3. Então, aqui não vai ter racionalização, aqui vai ser mais tranquilo. Esse raiz de 3 tem que multiplicar tanto por esse quanto por esse. Raiz de 3 vezes 3, nós vamos ter 3 raiz de 3. Positivo vezes positivo, positivo. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 2 vezes. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, já vou pôr 3 de uma vez. Aí, seguindo, ó, menos 6 sobre 3. Então, olha o que eu vou encontrar para x. Nós vamos ter 3 raiz de 3. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 positivo com menos 6, isso aqui vai cortar, isso aqui vai sumir. Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3.
Na multiplicação, esse 3 pode cortar com esse 3. O que sobrou para x? X é igual a raiz de 3. Só que aí, na letra B, ele não pediu, não foi o valor de x, foi o valor da escarpa. Então, vocês entenderam o que eu falei aí? Olha pelo desenho inicial, a escarpa toda ela é formada pelo pedacinho x, mais o resto de baixo, que é 1,6, que é a altura do teodolito, tá? Então, por isso que para tirar a resposta final, para achar a altura da escarpa, eu vou fazer raiz de 3 mais 1,6. Acho que é metro, né? Que o problema deu aí. 1,6 metros. Ok, pessoal? É isso aí. Muita conta, muito exercício, mas não teve jeito.